Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus se manifestou novamente aos discípulos às margens do mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: vou pescar. Eles lhe disseram: vamos nós também contigo. Saíram e subiram ao barco, e naquela noite nada apanharam. Já amanhecera, Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhes disse: jovens, tendes algo para comer? Responderam-lhe: não. Disse-lhes: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então e não tinham mais força para puxá-la por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo que Jesus amava disse então a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer é o Senhor, vestiu sua roupa porque estava nu e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, porque não estavam longe da terra, mas à distância de perto de 200 côvados, arrastando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Jesus lhes disse: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu então ao barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproxima-se, toma o pão e o distribui entre eles, e faz o mesmo com o peixe. Foi esta a 3ª vez que Jesus se manifestou aos discípulos depois de ressuscitado dos mortos. Depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Uma 2ª vez lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez lhe disse ele: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela 3ª vez lhe perguntara: tu me amas? E lhe disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e andavas por onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te conduzirá aonde não queres. Disse isto para indicar com que espécie de morte Pedro daria glória a Deus. Tendo falado assim, disse-lhe: segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, temos esta belíssima narrativa da pesca milagrosa. Jesus pergunta aos seus apóstolos se tinha algo para comer. E eles respondem que não tinham nada. E Jesus disse: lança a rede à direita da barca. E quando eles obedecem a ordem de Jesus, a rede fica abarrotada de peixes. 153 peixes.
estão na rede dos apóstolos. Já houve biblista que disse que 153 eram o número de povos conhecidos naquele tempo. As pescas milagrosas querem significar a atividade missionária da igreja. Por isso, no capítulo 5 de Lucas, temos outra narrativa de pesca milagrosa no ministério de Jesus. Após acontecer a pesca milagrosa na versão de Lucas, durante o ministério de Jesus, a sua presença histórica com os seus apóstolos, diz o texto que Pedro cai aos pés de Jesus, pedindo que afastasse dele, pois era um homem pecador. E nosso Senhor respondeu: doravante serás pescador de homens. Portanto, fica muito claro que as pescas milagrosas dos evangelhos simbolizam as pescas na atividade missionária da igreja em todos os tempos até a segunda vinda de Cristo. Há uma relação destas narrativas com a ação evangelizadora da igreja. O Papa Francisco tem falado da necessidade de uma igreja em saída, de uma igreja em atividade de pesca de almas, de pessoas para o Senhor. E nesta atividade, meus irmãos e irmãs, cada batizado está convocado. Por isso, o lema do documento de Aparecido: discípulos e missionários, para que nele nossos povos tenham vida. E o documento de Aparecida afirma que todos os batizados, todos os estados de vida devem se caracterizar como discípulos missionários de Jesus Cristo. Na primeira leitura, meus irmãos e irmãs, vemos a igreja, os apóstolos, em plena atividade missionária, mesmo sob as ameaças do sinédrio. Os apóstolos respondem: convém obedecer a Deus e não aos homens. Quantas perseguições na igreja quiseram fazer a igreja calar a sua pregação. Também, meus irmãos e irmãs, esse início do terceiro milênio apresenta muitos desafios para a igreja cumprir a sua atividade missionária. São grandes os desafios, porque cada vez mais se vê, mesmo no nosso mundo dito cristão, uma separação entre evangelho e cultura. Se fala de um Estado laico e até se propõe de tirar todos os sinais cristãos dos espaços públicos, porque o Estado é laico. Ora, o Estado é laico, mas o povo é cristão. A necessidade do anúncio do Evangelho, mesmo em meio aos desafios. Mas a igreja também deve, meus irmãos e irmãs, apacentar. No Evangelho de hoje, após os apóstolos chegarem na margem e se alimentarem com Jesus, como Pedro irá dizer nos Atos dos Apóstolos, nós comemos e bebemos com ele. Nosso Senhor pergunta 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? E diante da resposta afirmativa de Pedro, nosso Senhor lhe diz: apacenta meus cordeiros. Apacentar quer dizer cuidar. Lembra a atividade do pastor que cuida do rebanho, que zela pelo rebanho para que possa estar robusto, para que possa
está realmente no seu desenvolvimento. A igreja é chamada também a apacentar, não só a pescar, também a apacentar. Vemos isso nos Atos dos Apóstolos. No próprio dia de Pentecostes, após aquele sermão querigmático, aquele sermão de anúncio de Pedro, após a vinda do Espírito Santo, fala São Lucas, o escritor dos Atos dos Apóstolos, inspirado pelo Espírito Santo, diz que 3.000 pessoas se converteram ao Evangelho, ao seguimento de Jesus, e logo depois diz, no versículo 42, capítulo 2, versículo 42, perseveravam eles na fração do pão, nas reuniões em comum, nas orações, no ensino dos apóstolos, ou seja, os apóstolos dando as condições para que o rebanho pudesse robustecer-se, crescer. Como diz o apóstolo Pedro na sua epístola, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, para que o rebanho possa crescer em sentido da santidade de vida, do seguimento de Jesus, do compromisso com o reino. É preciso garantir também o apacentar, o acompanhamento das comunidades. Vamos pedir, meus irmãos e irmãs, que a igreja, nesse início do terceiro milênio, possa cumprir e cada vez mais nós, batizados, tenhamos consciência que essa missão diz respeito a todos, ou seja, a atividade de pescar, de buscar os afastados, mas também a atividade de pastorear, de acompanhar as comunidades, garantindo os meios de crescimento na fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.